Daniel Bueno Vorcaro é um empresário brasileiro que ganhou projeção nacional ao se tornar o principal nome por trás do Banco Master. Nascido em Belo Horizonte, ele construiu sua trajetória no mundo dos negócios ainda jovem, atuando em diferentes setores até concentrar suas apostas no mercado financeiro. Ambicioso, carismático e com discurso de inovação, Vorcaro passou a ser visto como representante de uma nova geração de banqueiros que prometiam modernizar o sistema bancário brasileiro por meio de estratégias agressivas, marketing intenso e produtos financeiros com rentabilidade muito acima da média. O grande salto em sua carreira ocorreu quando ele assumiu o controle do então Banco Máxima, que mais tarde foi rebatizado como Banco Master. A mudança de nome veio acompanhada de uma transformação completa no modelo de negócios. O banco passou a oferecer CDBs e outros títulos com juros extremamente elevados, atraindo investidores de todo o país em busca de ganhos rápidos. Em pouco tempo, o Banco Master se espalhou, ganhou forte presença digital e se tornou conhecido por campanhas ousadas e promessas de retorno que superavam com folga o que era oferecido pelos grandes bancos tradicionais. Essa estratégia impulsionou um crescimento acelerado. Milhares de clientes passaram a aplicar seus recursos no Master, confiando na imagem de modernidade, expansão constante e segurança transmitida pela instituição. Vorcaro aparecia em eventos, entrevistas e bastidores do mercado como um banqueiro jovem, arrojado e confiante. Para muitos ele era um exemplo de sucesso. Para outros, um sinal de alerta, já que taxas tão altas costumam indicar operações mais arriscadas. Por trás da expansão, o banco utilizava o dinheiro captado para investir em operações consideradas de maior risco, como a compra de créditos problemáticos, empresas em dificuldade financeira e estruturas complexas, envolvendo fundos e carteiras de recebíveis. Durante um período, o modelo se sustentou, impulsionado pela entrada contínua de novos recursos e pela confiança do público. Porém, aos poucos, começaram a surgir questionamentos sobre a real saúde financeira da instituição. A partir de 2024, órgãos reguladores intensificaram o acompanhamento das atividades do Banco Master. Relatórios apontavam inconsistências, fragilidades contábeis e possíveis irregularidades em contratos e operações. O que antes era visto apenas como ousadia passou a ser encarado como um sinal de perigo. Dentro do mercado, crescia o temor de que o banco estivesse sustentando sua expansão em bases frágeis, dependentes demais de captação constante e de ativos de qualidade duvidosa. O nome de Daniel Vorcaro, que antes aparecia ligado à ideia de crescimento e inovação, começou a ser associado a suspeitas, investigações e dúvidas sobre a real estrutura do império financeiro que havia construído. O cenário se tornava cada vez mais tenso. A crise veio à tona em 2025, quando investigações conduzidas pelas autoridades resultaram em uma grande operação policial, voltada a apurar supostas irregularidades na gestão do Banco Master. Pouco depois, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição, uma das medidas mais severas previstas na legislação brasileira, aplicada quando um banco é considerado incapaz de continuar operando sem oferecer riscos ao sistema financeiro. O fechamento abrupto causou choque no mercado, gerou insegurança entre investidores e trouxe à luz suspeitas de rombos bilionários. Daniel Vorcaro passou então do status de banqueiro de sucesso ao de personagem central de um escândalo financeiro. Ele foi preso preventivamente, sob acusações de envolvimento em um esquema que teria incluído gestão fraudulenta, negociação de ativos sem lastro consistente e ocultação da real situação econômico-financeira do banco. As investigações apontaram para a existência de contratos e carteiras de crédito, supostamente inexistentes ou infladas, que teriam sido usadas para sustentar operações e dar aparência de solidez à instituição. Com a liquidação do Banco Master, milhares de investidores passaram a depender de mecanismos de garantia para tentar e haver parte do dinheiro aplicado. O caso rapidamente se tornou um dos mais comentados do país, levantando debates sobre fiscalização bancária, limites da busca por rentabilidade e responsabilidade dos gestores financeiros. Especialistas passaram a comparar o episódio a outras grandes quebras da história, ressaltando o impacto psicológico e econômico de ver uma instituição em plena expansão ruir em tão pouco tempo. A defesa de Vorcaro nega as acusações. Seus advogados afirmam que não houve fraude, que as operações realizadas eram legais e que os problemas decorrem de interpretações divergentes e disputas financeiras. Sustentam ainda que o empresário sempre colaborou com as autoridades e que a narrativa de um grande esquema criminoso não se sustenta.
diante dos documentos apresentados. Mesmo assim, as investigações continuam, com análise de movimentações financeiras, contratos e vínculos empresariais. Enquanto o processo segue em andamento, a imagem pública de Daniel Vorcaro já foi profundamente transformada. De jovem banqueiro promissor, ele passou a ser lembrado como protagonista de uma das maiores polêmicas do setor financeiro brasileiro. Sua trajetória simboliza uma ascensão meteórica impulsionada por risco, ousadia e promessas de altos ganhos, seguida por uma queda abrupta marcada por prisões, suspeitas e consequências que se estendem muito além de sua figura pessoal. Independentemente do desfecho judicial, o caso de Vorcaro e do Banco Master já entrou para a história recente do país como um alerta sobre os perigos da expansão, sem bases sólidas, da busca excessiva por rentabilidade e da fragilidade da confiança quando ela se rompe. É a história de um império que cresceu rápido demais e desmoronou.